Bem-vindos, amigos, a mais uma sessão de estudos bíblicos. Hoje mergulharemos em um capítulo rico em ensinamentos, Mateus 24 e 25. Nestes dois capítulos, encontramos uma série de parábolas e discursos de Jesus, todos eles abordando temas cruciais como o tempo do fim, a vigilância, a prontidão e a importância da obediência fiel. Vamos explorar juntos essas passagens, buscando compreender o que elas nos ensinam e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Preparem suas Bíblias e corações, pois há muito a aprender neste estudo de hoje. Vamos começar! As folhas da figueira, ao contrário de muitas árvores na Palestina, caem. Antes do calor do verão, ela começa a produzir novas folhas. O fato de isso ocorrer antes da colheita indica julgamento. As palavras desta geração têm levantado muitas perguntas. Jesus esperava que a destruição de Jerusalém e a segunda vinda ocorressem dentro do período de vida daqueles que o ouviam? A expressão todas essas coisas refere-se apenas ao julgamento em Jerusalém ou abrange também todos os eventos apocalípticos, tribulação, sucessão de guerras, fomes e terremotos? Jesus estava equivocado ao presumir que sua vinda se seguiria logo após a queda de Jerusalém, visto que ele diz que só Deus Pai sabe o dia. Tratava-se de uma retratação? Em resposta a essas questões, primeiro temos de perguntar o que Jesus quis dizer por geração. Esta palavra pode significar o período de vida de uma geração que alcança a velhice ou pode significar raça. Aqui talvez signifique que os judeus ainda existirão quando ele voltar. Além disso, o que Jesus quis dizer por sua aparição? É a sua ressurreição? Neste ponto, Lucas diz que o reino está próximo. Em certo sentido, os judeus tinham visto e estavam prestes a ver a realização da figuração, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Isto estaria de acordo com o sensus plenior, os cumprimentos repetidos que culminarão num cumprimento final. Jesus tem em mente os acontecimentos imediatos de julgamento sobre a nação judaica quando se refere a todas essas coisas. Muitos acreditam que Mateus foi escrito em sua forma final depois da queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, provavelmente nos anos 80. Neste caso, temos de perguntar por que o autor registraria um suposto engano de Jesus se todas essas coisas se referem exclusivamente à sua segunda vinda e ao cumprimento completo da consumação das últimas coisas. Muitos acreditam que Mateus foi escrito em sua forma final após a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, provavelmente nos anos 80. Neste caso, devemos questionar por que o autor registraria um suposto engano de Jesus se todas essas coisas se referem exclusivamente à sua segunda vinda e ao cumprimento completo da consumação dos últimos tempos. Obviamente, Mateus não via todas essas coisas sob essa luz. É provável que ele tenha em mente a queda da cidade e suas calamidades como precursores do fim. Nos escritos proféticos e apocalípticos, períodos extensos e cumprimentos demorados são comuns. A perspectiva de Jesus pode ser semelhante à dos antigos profetas, que viam vários acontecimentos posteriores no mesmo horizonte, como se fossem duas montanhas distantes que parecem estar lado a lado, quando na verdade estão separadas por quilômetros. Numa escala apocalíptica, próximo pode não estar tão perto quanto a experiência humana entende. 2p 3 de março de 10. O reino já está presente, mas ainda deve ser consumado. Se Daniel 7 versos 13 e 14 é o modelo das palavras de Jesus, então ele está falando não de uma vinda à terra, mas de uma vinda a Deus para receber vindicação e autoridade. Nenhuma resposta completamente satisfatória pode ser dada ao que Jesus tinha em mente quando contou a parábola da figueira. À luz do versículo 36, ele não pretendia fornecer um relato detalhado do tempo do fim. Nunca foi sua intenção que fizéssemos diagramas minuciosos sobre o tempo do fim. O sinal do dilúvio. Aqui, a vinda do Filho do Homem se assemelha à destruição de Jerusalém, será súbita e inesperada, sob o pretexto de paz, antes da tempestade. Mas seus seguidores sabem melhor, pois foram-lhes dados os sinais. Os dias antes do dilúvio são um sinal ou tipo dos dias antes da parousia. Os que são levados são os salvos, não os perdidos, visto que eles são levados com Jesus. Jesus não dá detalhes sobre para onde eles são levados. Ele não está respondendo a essa pergunta, antes, ele está ressaltando a divisão radical do julgamento final que ele já apresentou e prossegue mais tarde nesta sessão de ensino.
Tentativas de conformidade e o mistério do pronunciamento. Tentativas de fazer esta passagem se conformar com outras passagens apocalípticas no Novo Testamento ou com reconstruções imaginativas do tempo do fim são demasiadamente especulativas para serem levadas a sério. Aqui, Jesus se recusa a se ajustar a um esquema de atividades. Como mencionado anteriormente, seus ensinos são um mistério revelado, não um mistério explicado, daí a incerteza do significado do pronunciamento de esta geração. O que não está claro é o quando, o que está claro é a extensão do julgamento. O alerta do pai de família. Jesus imediatamente reforça a súbita chegada de sua vinda com outra parábola, estai vós apercebidos. A palavra traduzida por arrombada significa literalmente cavar por, indicando que as casas eram feitas de barro seco ao sol. Embora haja sinais tumultuosos da segunda vinda, também serão acompanhados por uma sensação entorpecida de falsa segurança nos negócios diários, geralmente associados à paz e a uma sociedade estável. A parábola dos dois servos. Jesus narra outra parábola, frequentemente denominada parábola do servo bom e do servo mau, centrada no tema da prontidão. Nesta história, o Senhor, retornando inesperadamente de uma viagem, encontra o servo administrador atendendo ou negligenciando as necessidades dos outros servos. Considerando a crítica que Jesus fez aos líderes judeus por desconsiderarem o bem-estar das pessoas, este servo opressor e esbanjador reflete as ações dos governantes rejeitados. O castigo do servo mau é severo e é equiparado ao dos hipócritas. Jesus deixa claro que este não é um mero castigo terreno, mas um julgamento eterno. A parábola das 10 virgens. Mateus continua a última sessão pedagógica de Jesus, iniciada no capítulo 24, com outra parábola, encontrada apenas em Mateus, sobre o tópico da perseverança como condição prévia para a salvação final. Esta parábola está de acordo com o recorrente tema do autor sobre o julgamento e o tempo do fim, utilizando uma de suas expressões favoritas, reino dos céus. A parábola das 10 virgens é um comentário adicional sobre a parábola dos dois servos. Observe como Mateus conecta as duas parábolas com o conectivo então, frequentemente usado por ele. Na parábola anterior, os servos são recompensados ou condenados de acordo com o comportamento íntegro ou abusivo de cada um. Nesta parábola, as virgens prudentes e loucas, ou sábias e tolas, são advertidas a perseverar enquanto esperam um noivo. Visto que Jesus havia cessado de condenar os líderes judeus, ele agora se concentra em exortar seus seguidores a estarem preparados e vigilantes. Esta parábola ilustra a importância de estar preparado para a chegada do noivo, Jesus, e enfatiza a necessidade de perseverança na fé e na vigilância constante, pois a hora do retorno de Cristo é desconhecida. A lição é clara: aqueles que são prudentes e se preparam adequadamente serão recompensados, enquanto os imprudentes e despreparados enfrentarão as consequências de sua negligência. Sua intenção é que as virgens prudentes e loucas sejam seus seguidores. Quando Mateus registra esta parábola décadas depois de Jesus tê-la ensinado, as virgens loucas são os cristãos que pensam que a vinda de Jesus está tão iminente que eles não estão preparados para ficar esperando. Não nos é dito exatamente o que o azeite, ou óleo, representa aqui. Seriam as boas obras referidas na parábola anterior? É evidente que Jesus não criou uma alegoria extensiva com muitos significados ocultos. Entretanto, o contexto requer que Jesus seja o noivo, um tema popular na igreja primitiva. Não é sem importância o fato de Jesus usar uma imagem que os profetas do Antigo Testamento identificam com o próprio Deus, sendo Israel identificado com a noiva. Aqui, as virgens na festa de casamento são os membros da igreja, ao passo que a festa de casamento simboliza o tempo do fim. Tentar ver mais simbolismo nesta parábola é ler demais o texto. Tradicionalmente, o noivo vai primeiro para a casa do pai da noiva, para finalizar o contrato e levá-la para sua casa, para a festa de casamento. As damas de honra são uma descrição inexata das 10 virgens, já que elas não estão na companhia da noiva, mas esperando o retorno do noivo à sua casa. As lâmpadas poderiam ser tochas empapadas de óleo usadas para a procissão do casamento, portanto, as mulheres prudentes levam jarros de óleo para enchê-las quando necessário. Se as virgens prudentes compartilhassem o óleo, nenhuma delas teria luz para saudar o Senhor. A porta está fechada, e a exclusão da festa é final.
Dada a presença da danação eterna nas parábolas paralelas constantes antes e depois desta, é claro que não está em vista uma comutação da pena. Note o paralelo com a parábola das bodas em Mateus 22 verso 1 a 14, onde a pessoa sem roupas adequadas é expulsa da festa de casamento. Mateus registra tipicamente as 5 mulheres loucas dirigindo-se ao noivo por Senhor, Senhor, um dos seus títulos favoritos para aludir a Jesus. A resposta, eu vos não conheço, é hiperbólica, uma vez que elas estão na festa do noivo. As palavras eu vos não conheço e o tratamento, Senhor, Senhor, antecipam a última parábola desta seção, na qual os bodes dirigem-se ao rei juiz por Senhor. Também lembra o leitor o tremendo aviso de Jesus na primeira seção, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A obediência fiel, e não a mera fascinação por sinais e maravilhas, é o que será recompensada. O principal de tudo é nos arrependermos de todos os nossos pecados, crer no sacrifício do Messias para a esperança da salvação. Chegamos ao fim de mais um estudo enriquecedor das Escrituras. Espero que tenham sido edificados e inspirados pelas lições que exploramos juntos hoje. Que possamos levar esses ensinamentos conosco e aplicá-los em nossa jornada de fé. Continuem buscando a sabedoria divina e aprofundando-se na palavra de Deus. Até o próximo encontro. Que a paz e a graça estejam sempre convosco.